A Via Cultural está em todas as redes: YouTube, Instagram, Facebook e agora aqui. Seja muito bem-vindo, esse é o podcast da Via Cultural. Siga com a Via e não perca podcasts semanais para você desfrutar de onde estiver. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Desejamos a todos um bom entretenimento. Boa noite, Laís. Boa noite, Ana, tudo bem? Tudo, e você? Também, por aqui tudo tranquilo. Ah, que ótimo. Hoje vamos conversar com o Everton Belico, que é programador, educador, roteirista e diretor. Ele é um dos responsáveis pelo Fórum Doc BH, Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte. Foi co-roteirista e co-diretor do longa-metragem Baixo Centro, vencedor da 21ª Mostra de Tiradentes. Atualmente, prepara a mostra A Porta do Mundo, sobre a música sertaneja do cinema brasileiro para o CCBB. Everton, é um prazer ter você aqui com a gente. Boa Muito noite. obrigado pelo convite, Ana. Muito obrigado, Laís. Muito grato estar aqui com vocês. É um grande prazer poder conversar com vocês hoje. O prazer é todo nosso. Então, a gente tem feito aqui encontros para conversar, falar um pouco da nossa situação do cinema hoje, aqui no país, e falar também sobre o nosso grande amigo Eliseu, que foi um cineasta muito criativo, com uma história ímpar, né, dentro das artes plásticas, dentro do cinema e principalmente dos documentários etnográficos. Eu queria que você falasse um pouquinho assim do seu trabalho e abordasse um pouco essa questão do cinema e do documentário do Eliseu. Bom, mais uma vez eu queria agradecer ao convite. Sempre foi uma grata experiência, né, conhecer o cinema do Eliseu. Já há muitos anos atrás, no contexto de outras mostras, onde eu pude conhecer aquele que provavelmente ainda hoje é o seu filme que foi mais vezes programado e que circulou por um número maior de mostras de festivais, que é Os Monstros de Babalu. Foi replicado em inúmeras mostras do dito cinema marginal, um termo equívoco que designa um objeto inexistente. Os filmes existem, mas não existe algo que se possa ser chamado de cinema marginal, né? O cinema marginal, ele afasta vocações criativas que são próximas e unifica vocações artísticas e criativas que são díspares. E, inclusive, é um termo equívoco para compreender uma trajetória tão singular quanto a de Eliseu. É uma trajetória que passa pelas artes plásticas, marcada por um percurso através de inúmeros momentos da produção cinematográfica no Brasil, e em especial no ambiente carioca, que é inadequada para dar conta da profunda ligação que Eliseu tinha com a música popular brasileira e que vai atravessar a sua carreira como pensador, como artista, como realizador. Então, é um termo equívoco para dar conta desse conjunto de facetas, dessas múltiplas faces do trabalho e da vocação criativa de Eliseu. E foi um grande prazer quando eu pude conhecer pessoalmente Eliseu. Anos depois de conhecer Os Monstros de Babalu, quando eu pude programar alguns de seus trabalhos, e onde eu pude ver pela primeira vez, antes de ser recuperado, inclusive por vocês da Via Cultural, né? Era um filme que estava sem exibição há décadas, e que foi um trabalho de recuperação de vocês, né? Com o Lobisomem, o Terror da Meia-Noite. Vocês participaram Exato. da recuperação desse trabalho. A gente fez remasterizar, que fala, né? A gente conseguiu tirar dos negativos, fizemos todo o projeto de recuperação dos originais em 35, dos longas e dos 16mm documentários. Foi um trabalho fundamental. Durante muito tempo, Lobisomem passou por pouquíssimas exibições. As cópias estavam em estado precário. E dos trabalhos em documentário do Eliseu Visconti, praticamente apenas o Ticumbi circulava. Os demais se encontravam também em condições bastante precárias. Então, esse trabalho foi um trabalho muito importante de permitir que a gente pudesse ter essa compreensão mais global da trajetória e do pensamento de Eliseu. Foi um grande prazer em poder conhecer pessoalmente o Eliseu e poder, ao conhecê-lo, ver que essa vocação artística, multifacetada, vulcânica, criativa, que está expressa nos filmes dele, era também a têmpera do próprio homem Eliseu, não é apenas o que os filmes dele eram, mas era o que ele era também. Uma pessoa de uma curiosidade onívora, um grande contador de histórias, uma pessoa com a vida riquíssima,
de uma erudição assustadora e de um conhecimento que trafegava por universos tanto populares quanto eruditos. E isso, de alguma forma, se expressa nessas múltiplas faces do seu trabalho como realizador. E olha que nem estou falando de outros momentos, né, de outros aspectos de sua vocação artística que não se esgotam no cinema. O cinema é apenas uma das formas expressivas pelo qual Eliseu incursionou e a qual ele se dedicou. Mas pensando exclusivamente na sua expressão cinematográfica, esta personalidade, como ela também estava expressa, né, complexa, criativa, curiosa, estava expressa em seu cinema e torna compreensível aquilo que, à primeira vista, a olhos mais leigos, chamaria a atenção do que parece ser uma ruptura, no que é, na verdade, uma grande continuidade de um cinema que parecia, né, ter transitado de uma vocação mais experimental, de uma vocação, como Jairo dizia, né, de um cinema de invenção para uma vocação documental, e a gente percebe, com um olhar mais atento, que esta transição, na verdade, plasma uma mesma vocação de pensamento, uma mesma vocação artística que se expressa, por um lado, sempre numa ousadia de olhar muito grande, um olhar muito inusual, extremamente inusual. Então, se a gente vai ver trabalhos etnográficos de Eliseu, como Ticumbi ou como Boicalemba, para citar apenas dois exemplos, a gente pode verificar, por exemplo, que há um olhar profundamente inusual, percurso de olhar que recusa um distanciamento, o alheamento de um documentário mais tradicional, um interesse pela música, pelo aspecto performático, pelos corpos que performam a manifestação da cultura popular. Interesse performático este que a gente vê também, por exemplo, nos seus longas-metragens ficcionais. Então, aquilo que parece ser uma cisão, aquilo que parece ser um hiato, na verdade, são diferentes versões de interesses criativos, talvez de uma mesma vocação criativa e artística. E uma mesma vocação criativa e artística que, no final das contas, se devotava a uma compreensão profunda do Brasil. Isso é um traço essencial, a meu ver, do cinema de Eliseu Visconti. Esse desejo, esse anseio de compreender o Brasil, esse anseio de compreender aquilo que borbulha por cima da casca do Brasil oficial, aquilo que borbulha por baixo deste Brasil oficial, por vezes autoritário, mesquinho, careta, aquilo que está para além desta máscara oficialesca esta, que por vezes odeia este mesmo Brasil pulsante, criativo, dotado de múltiplos pensamentos, de múltiplos corpos, de múltiplas expressões desses corpos. O cinema de Eliseu, né, lutou contra este ódio, né? Contra esse ódio a estes vários corpos, a estes vários pensamentos. Eu acho que está cada vez mais atual o cinema do Eliseu. Então, isso que eu ia te perguntar, exatamente isso. Olhando hoje para o que a gente está vendo em cinemas emergenciais, cinemas documentários, cinemas de expressão, que, digamos assim, está se tomando um certo rumo, acho que no país, como interesse, eu vejo muito atual o trabalho do Eliseu hoje, por conta dessa expressividade que ele tinha, que para mim, desde que eu conheci o trabalho dele, me parecia um trabalho fora de época. Ele era, tipo, conceitualmente, muito além da época dele. Ele tinha um olhar e uma postura filosófica, acho que até por conta da criação, da erudição que ele tinha, uma pessoa que tinha uma projeção de ideias muito aquém daquilo que ele estava vivendo naquele momento. Então, ele conseguia, dentro de um universo criativo, quase que, eu não queria usar essa palavra, mas assim, quase que premonitório, de uma crítica ao que a gente poderia estar passando de verdade em termos de nação. Porque quando ele faz Os Monstros de Babalu, ele cria personagens que a gente pode ver representados até hoje, né? Situações aleatórias e de agressividade, de falta de respeito, de preconceito, de alheamento, né? À diversidade e às tragédias particulares. Então, assim, ele faz uma crítica muito severa a diversos segmentos do que a gente vive cotidianamente, numa época que nem se falava disso. Sim, eu estava fazendo com um amigo esses dias uma butade que o tempo se encarregou de transformar Monstros de Babalu em um documentário. Muito legal essa visão.
Não né? tinha pensado nisso. Realmente, eu reassisti esse final de semana e também fiquei com esses pensamentos, assim, de como é um filme atual, né? E a maneira como ele coloca ficção, mas entrando com coisas da ordem do real, assim, através da música, principalmente, das propagandas. E aí, A agora trilha você falando sonora, isso, achei... ele é muito inteligente no uso da diagramação visual, muito inteligente em como ele faz os cortes de cena. Ele teve uma influência do Lutino, né, que ele chegou a acompanhar, de aprender a parte de edição, quando ele estava na Europa. Ele viveu um pouco, algum tempo também, fazendo experimentações de artes plásticas, né? Países como Tchecoslováquia, como Polônia. Então, ele viu muitas coisas. Eu acho que ele traz um repertório para o retorno dele aqui para o país, num momento em que as pessoas estavam com uma necessidade de entender o que estava acontecendo. E como ele estava com um olhar mais cristalino, eu vejo muito isso, eu vejo muita lucidez na loucura do Eliseu. Eu posso estar errada, Laís, eu acho que assim, você que está conhecendo o trabalho dele de uns anos para cá, você formada já há alguns anos, mas assim, você vem com esse frescor que eu e o Everton, principalmente, por ser um estudioso da obra do Eliseu, a gente já está mais mergulhado, mas você que está trazendo esse frescor do olhar do cinema experimental atual, qual é a sua visão? Não, acho que eu vejo bastante de uma lucidez, assim, também mesmo. A forma de fazer uma crítica ao que estava sendo vivido ali naquela época e que hoje não queria que fosse tão atual, assim, inclusive, né? Tem aquelas cenas da dança, né? Tem uma hora que chega, assim, que parece um clipe, que eles estão num lugar aberto, com umas máscaras e vem umas danças, e aquela coisa da capa. Meu namorado chegou e pegou só essa cena. E ele, nossa, o que você tá assistindo? Que clipe é esse? Que filme muito doido, não sei o quê. Então, se você pega sem ver o contexto geral, pode parecer uma coisa muito doida, né? Mas você assistindo o filme, vendo o outro também, você vê que tem uma lógica, né, de pensamento, tem uma ordem crítica, assim, de ver as coisas. Super concordo. E nessa cena mesmo que você mencionou, Laís, me faz pensar em outro dado assim, da trajetória do Eliseu, o trabalho precoce dele com Manga, com Carlos Manga, essa herança da chanchada que é muito perceptível, obviamente, no uso da música e que vai deitar influências em amigos e parceiros criativos dele, né? A gente mais à frente vai conversar com o Bressani sobre isso. Eu acho que ele vai poder falar essa ligação profunda com o samba e com a música brasileira. Mas também eu acho que há algo que o Eliseu herda da chanchada, que é uma espécie, né, de chanchada com uma visão do Brasil, com uma espécie de interpretação dos nossos acontecimentos, de nossa história, Sim. uma espécie, né, de princípio de corrosão. Posso te perguntar, porque assim o Jairo fala no livro dele, o Cinema de Invenção, que a chanchada renasce de forma sofisticada no experimental. Uhum. Mas não como a tônica geral em qual ela estava inserida, e sim como um elemento que é depurado criticamente, e que o Eliseu faz isso com excelência. Exatamente. Que você comentasse um Exatamente. pouquinho. O primeiro a intuir isso, e o grande intérprete desse fenômeno é justamente o próprio Jairo, Sim. A ideia de que os certos recursos na chanchada, enfim, é intrinsecamente metalinguístico. Vamos pensar, por exemplo, em filmes como O Homem do Sputnik. A chanchada é intrinsecamente metalinguística. Ela, desde já, comenta o Brasil comentando o cinema. Comenta o Brasil e comenta uma certa impossibilidade do Brasil, comenta um certo travamento, travejamento da nossa formação social, comentando uma certa impossibilidade de, no limite, fazer cinema no Brasil, mas mesmo assim fazemos. E, de certo modo, né, este gesto é levado adiante pelo Eliseu em sua cinematografia. E nesse cinema que Jairo, com tanta felicidade, chamou de cinema de invenção. E que a gente está emprestando o nome, inclusive, para o nosso trabalho aqui hoje, esses encontros e, enfim, seminários, porque eu acho que é um nome que remete ao que a gente está vivendo hoje, a gente está tendo que se reinventar. Eu estou há um ano trabalhando com reinvenção, então eu acho que é muito forte o nome, muito correto. Peço licença de usar o nome, por isso que eu sinto bastante também o Jairo Ferreira como o inventor do nome, para fazer jus a toda uma leitura que ele fez. Não, perfeito. E retomando o que eu vinha dizendo, a chanchada, de certo modo, né, faz cinema dizendo da impossibilidade de fazer cinema. E mais uma vez daí a atualidade do gesto de Eliseu.
continuamos fazendo o impossível. Eliseu viveu em tempos difíceis, em tempos sombrios, tempos difíceis esses em que, inclusive, implicaram em dificuldades grandes, né, da continuidade de sua própria trajetória como artista, sua própria trajetória cinematográfica. E Eliseu soube se reconstruir, soube se reinventar, mantendo-se enquanto um diretor vocacionado para guerrilha, né? Vocacionado para produção de baixo orçamento, vocacionado para produção com os amigos, vocacionado para a produção com equipes pequenas, equipes leves, com equipamentos leves. Então, Eliseu construiu seus mecanismos de continuar resistindo com sua própria vocação, que era fazendo cinema. Então, de certo modo, esse é mais um dos traços da atualidade, da pertinência do trabalho do Eliseu nos nossos tempos, que é continuar fazendo diante da impossibilidade. Você consegue ver o Eliseu como um precursor da cultura maker? Sem a menor sombra de dúvida. Não apenas isso, o Eliseu é o punk avant la lettre, né? É o do it yourself, com uma década e meia. Mas de antecedência. Sim, exatamente. Toda esta cultura de produzir entre amigos, construir seus próprios meios de produção, empregar aquilo que supostamente não é o resíduo, é o resto da produção hegemônica, seja na excitação à cultura de massas, seja o uso de restos de película, de ponta de película vencida. Então, produzir entre amigos, um trabalho deliberadamente não profissional, deliberadamente, não é profissional porque é amador, não é profissional porque foge dos cânones de profissionalização mais industrial. Exato. Produzir entre amigos, construir redes de distribuição. Então, toda uma coisa que tem a ver com um cenário, né, de produção cultural independente que a gente vê florescer com muita força uma década e meia depois de Eliseu, a gente pode ver esse gesto antecipado no trabalho dele. E eu acho que o trabalho, esse tipo de trabalho, inclusive dessa turma, dessa época, dessa geração dos 70, no meio da ditadura, ela vem influenciar diretamente a gente já não nos 80, mas no 90, quando o país começa a florescer como terceiro setor, uma economia criativa de responsabilidade e de qualidade para mudar o cenário do que o país estava se preparando pós-abertura, pós-diretas já. Então, assim, em que os elementos de criatividade, junto com os agentes criativos, começaram a perceber que o movimento teria que ser assim. Vamos juntos, vamos nos unir, porque juntos somos mais fortes. E a construção dos últimos 20 anos, que se deu no terceiro setor, é o que está fazendo hoje todas as redes, absolutamente todas as redes, terem produção, cultura, entretenimento, lives, as pessoas se reinventando, as pessoas se mostrando, as pessoas se dedicando. Então, assim, eu vejo um crescimento exponencial nos últimos anos, desde a década de 70, no nosso panorama criativo, com todas as dificuldades que a gente está tendo hoje em dia. Eu vejo assim que nós temos pessoas e grupos de pessoas que estão encarando essas dificuldades da mesma maneira, bebendo nessa água, falando assim, eles faziam, nós vamos fazer também, que é o que a gente aqui na Via está fazendo, né, Laís? Sim, com certeza. A gente se reinventou total, e é o que eu vejo vários grupos criativos, vários grupos de atores, né, e pessoas ligadas à música, às artes, mesmo na parte das críticas, mesmo na parte acadêmica, as pessoas, assim, os agentes culturais se reinventando. Sim, sem sombra de dúvida. E acho que você mencionou uma coisa muito feliz. Essa reinvenção, ela emerge de um conjunto de experiências que aconteceu ao longo das 2 últimas décadas. De uma série de experiências, né, de produção cultural independente, de produção cultural de baixo orçamento, de democratização da produção cultural. Movimento de décadas que a gente estava assistindo seus primeiros frutos mais visíveis agora. Né? Essa grande visibilidade internacional do cinema brasileiro, ela não surgiu por um estalar de dedos, ela não surge por passo de mágica, é uma consolidação de debates, de experiências,
de experiências de política pública, de experiências de financiamento, de experiência de construção de debate crítico, experiência de construção de festivais, de mostras. Então, você tem inclusive de aproximações de capital e de editais com investimentos particulares também na nossa produção. Então, acho que foi um aprendizado mesmo. Sem sombra de dúvida. O apoio de empresas estatais, o apoio de institutos mantidos por empresas privadas, inúmeros institutos e fundações mantidos por empresas privadas, não apenas brasileiras. É importante a gente lembrar também do papel que fundos internacionais tiveram no desenvolvimento. Perfeito, muito bem lembrado. Décadas, e que eles voltam a ficar cada vez mais importantes. Precisa voltar a reconstruir esse diálogo, a reconstruir essa parceria diante das dificuldades do presente. Mas é importante mesmo lembrar, isto que se construiu, ele não surgiu por passe de mágica. O que se construiu não surgiu num sopro. Ele é o resultado de uma construção coletiva que demorou tempo e que a sua interrupção, o sufocamento da produção audiovisual, da produção cultural brasileira como um todo, está destruindo um trabalho coletivo de muita gente, de gerações de realizadores, de pensadores, de gestores públicos e privados. E, principalmente, eu vejo assim uma triste realidade em que realmente as pessoas que menos têm são as que mais estão produzindo, os coletivos que têm menos condição estão se virando do jeito que podem, porque os grandes eles estão fechando. Então a gente está vendo que, mais uma vez, numa situação emergencial, a coletividade que está democraticamente entrelaçada, ela está conseguindo resistir. É quase que uma resiliência mesmo do setor criativo, do terceiro setor. Assim, a gente tem um grupo muito forte, muito bom, de produtores culturais que não estão conseguindo produzir, que pessoas que estão na mídia, de pessoas que estão no mercado, tudo, mas que dependem de equipes maiores. E a gente está vendo as comunidades, as favelas, os coletivos, o pessoal pequeno, produzindo sem parar, com um celular na mão. Então, isso também eu acho que é um sinal de rebeldia. A gente está vivendo de novo, eu volto a falar que eu acho que a história é cíclica. A gente está voltando a um ponto em que a rebeldia está conseguindo assumir um papel de protagonismo, porque não depende de tanto dinheiro, depende de vontade. O que você acha? Como você sente isso como crítico, como uma pessoa que tem toda essa relação com esse cinema mais organizado, mais... Enfim, como que você vê o nosso cinema hoje experimental e essa voz da favela, da periferia? Olha, eu acho, primeiro, que muita coisa tem sido de muito ousado, de muito inovador, tem sido produzido fora desses canais hegemônicos e sendo produzido com menos recursos, o que é uma lição, né, obviamente, para a gente se reinventar, se reconstruir. Mas também o que não quer dizer que, como já aconteceu no passado, né, que não sejam necessárias parcerias com o poder público e com a iniciativa privada, de modo a assegurar que essas experiências tenham durabilidade, tenham sustentabilidade, possam fomentar carreiras, possam fomentar sobrevivência profissional. Então, eu acho que a gente precisa reiniciar os diálogos com os gestores, não apenas o diálogo, mas também a cobrança amistosa de que o Sistema S, as grandes empresas, as grandes fundações e institutos de empresas privadas, que eles precisam estar presentes nesse momento de dificuldade, que a parceria vai precisar ser reavivada e reafirmada nesse momento. Economicamente falando, a gente está vivendo um país em recessão, um movimento muito pesado, né, de demissões, de lojas fechando, enfim. É muito difícil a gente também falar de uma circulação de dinheiro na questão cultural e esquecer que a gente precisa de uma circulação de dinheiro na questão da saúde. E tem toda uma questão de política, né, e de políticas públicas que apontam para essa direção, né, que nesse momento a gente tem que olhar pela saúde mesmo.
Independente dessa questão nesse momento, você vê alguma possibilidade de mudança nesse cenário através de pequenas ou médias parcerias com o sistema privado para a manutenção, inclusive, do entretenimento que é tão necessário para que uma Eu acho sociedade não imprescindível. adoeça? Acho que é imprescindível a construção dessas parcerias, inclusive para a gente, você mesmo mencionou, né, para a gente não cair na dicotomia que tá dada, né? Ou a saúde ou o trabalho. Não, é necessário saúde e trabalho. Só é possível saúde se houver trabalho dentro de condições adequadas. Como você pensa essa questão da necessidade da arte? Porque o nosso maior papel como produtores culturais é acessar a necessidade da arte para a sobrevivência humana. Como você pensa isso? Como você relata isso nos dias que a gente está vivendo? Considerando o momento em que a gente está vivendo, né, é cada vez mais imprescindível, não apenas como alívio, como entretenimento, mas como também algo que possa exteriorizar o sofrimento, a angústia que a gente tem vivido. Então, um leque de experiências subjetivas que se materializam na experiência artística e que se materializam num tipo de experiência artística que agora permite a fruição ou solitária ou em pequenos núcleos domésticos e familiares, diante das dificuldades que a gente está vivendo. Perfeito. Você tem uma visão muito boa, né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu sempre senti na sua fala. Inclusive, foi muito cara ao próprio Eliseu. Foi muito bom conhecê-lo mesmo. Esse trabalho que a gente vem realizando não é só o Eliseu, é o que o Eliseu representa, e eu acho que a sua fala traz muito isso, em termos de comportamento. O comportamento do Eliseu como pessoa, como artista e como uma pessoa quem da época que ele viveu, nessa trajetória do que a gente está fazendo de trabalho sobre ele, eu acho que é acima do que ele também representa. É o como a arte que ele trouxe para a gente pode abrir olhos de outras pessoas e mudar comportamentos, né? Eu acho que tudo que é educativo, tudo que é estudado, tudo que é história e que é estudado como uma referência educativa, ela pode mudar percepções e ela pode mudar trajetórias. Então, eu acho que o seu papel nessa nossa conversa aqui, papel, trazendo... Não, mas é que eu tenho que te dar que lhe cabe. Você é um estudioso, né? Eu sou uma pesquisadora. Eu fui atrás de um interesse que eu tenho educativo, mas você vai além. Você vai para essa parte da etnografia e eu queria que você colocasse um pouco isso. Qual é a real importância da etnografia para um povo como o brasileiro, que é hoje está começando a questionar sua memória, suas responsabilidades, a sua trajetória, seus preconceitos, como o papel dessa linguagem é importante para os tempos de agora? No nosso caso específico brasileiro, com esse histórico que a gente tem, né, do apagamento de experiências de outras culturas, de outros corpos, de outras formações sociais, o trabalho etnográfico se reveste de uma importância política tremenda, na medida em que existe um trabalho ativo, né, de apagamento e de esquecimento. E esse trabalho ativo de apagamento e de esquecimento, ele sempre se renova. Para citar um dito famoso, por aqui nem os mortos estão seguros. Este esquecimento, esse apagamento, ele é um esforço contínuo que existe dessas outras experiências, então ele se reveste de um caráter educativo, formativo e político essencial, né? O lugar da etnografia, do cinema etnográfico no Brasil. Mais especialmente ainda, se a gente for pensar no caso da trajetória do Eliseu, que é alguém especialmente atento a algo tão importante para a nossa experiência coletiva, que é a música brasileira, alguém que tem um olhar tão inovador sobre os múltiplos corpos, sobre as múltiplas performances que compõem a paisagem humana brasileira. Então, mais especialmente ainda, adquire essa importância formativa e política o trabalho de Eliseu, o trabalho etnográfico de Eliseu. Que maravilha! Eu tenho a agradecer a sua fala. Nós tivemos a sorte de poder trazer esse projeto agora, né, no meio de uma pandemia, dentro de uma linguagem de formato online, né? Então, muito mais pessoas vão poder acessar esse trabalho. Gostaria de falar alguma coisa também para a gente encerrar? Não, eu gostaria de agradecer por essa conversa e queria dizer para quem está nos ouvindo que o Everton também vai estar no nosso debate, que vai ser dia 16/4, e para participarem da nossa programação, podem conferir no nosso Instagram, @Instituto Via Cultural,
Às segundas, às 19 horas, sempre tem videoaulas pré-gravadas no YouTube. Às quartas, às 20, sempre tem webinários. E às sextas, vão ao ar nossos podcasts. E eu gostaria muito de agradecer a vocês, Ana e Laís. Muito grato pela oportunidade de conversar com vocês e a oportunidade de conversar sobre o trabalho de Eliseu. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Boa noite para quem está nos ouvindo. Espero que tenham aproveitado. E sigam com a Via, sigam a nossa programação, nossas redes sociais. Esse é o podcast do Cinema de Invenção. Boa noite para todos. Curtiu o nosso podcast? Siga com a Via em todas as redes e não perca conteúdos semanais para você. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Até a próxima!